seja muito bem-vindo à TV Serra Azul, bem-vindo mais uma vez ao nosso Imóveis Grandes Ideias, o nosso encontro semanal para extrair grandes ideias dos nossos convidados e, de alguma forma, compartilhar com você, nosso querido e prezado telespectador. Hoje, o nosso programa vai ser um pouquinho diferente, porque não vou trazer aqui nenhum arquiteto, nenhum engenheiro, nenhum construtor, mas uma pessoa que, no fundo, pode se tornar todas essas três que eu falei agora aqui. Minha convidada de hoje é a jovem Rafaela Bonaretti Mistura. Rafa, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite, viu? Ela faltou na aula hoje, viu, gente? Para vir aqui gravar esse nosso programa. A Rafa, ela é sanjoanense e é uma estudante de arquitetura. Eu gostaria como eu faço em todo o início do programa, Rafa, agradecendo mais uma vez a sua presença, né? Que você se apresentasse aí aos nossos amigos telespectadores para que saibam com quem nós vamos conversar no programa de hoje. Quem é Rafaela? Então, Renato, meu nome é Rafaela Bonaretti Mistura. Eu faço arquitetura na PUC de Poços e estou quase formando agora, falta um ano. E escolhi arquitetura porque é uma coisa já que acho que vem de família, né? Meu pai está nesse meio da construção e meu tio também engenheiro, acho que não tinha outra coisa para escolher. Legal. Eu falei que não ia conversar com nenhum engenheiro, arquiteto ou construtor, porque a Rafa acaba sendo as três pessoas, né? Personalizada nas três pessoas. Por quê? A Rafa é filha do nosso querido amigo, o Zelino, e da Silvia, né? Um casal muito simpático, muito gente boa, Zé empreendedor, conhecidíssimo em Águas da Prata, São João da Boa Vista e em várias outras localidades onde atua. A Rafa, portanto, é filha de um construtor, sobrinha de um engenheiro e é claro que deveria também se bandear aí para esse lado, né? Esse ramo da construção. Mas o motivo pelo qual nós trouxemos a Rafaela hoje aqui, agradecendo mais uma vez, prende-se ao fato de que nós gostaríamos de, com a presença da Rafa, convidar também outros alunos, né, ou de engenharia ou de arquitetura, para que viessem ao nosso programa para compartilhar conosco as suas experiências ao longo dos seus anos de estudo. A Rafa, no caso, especificamente, recentemente fez um intercâmbio na Austrália, né? E é sobre esse assunto que nós começamos a tratar aqui no nosso programa. Você fez um intercâmbio através de um programa do governo. Diga pra gente como é que você chegou a Melbourne, na Austrália. Então, o programa do governo é o Ciências Sem Fronteiras e a minha modalidade foi a graduação. Então, através da inscrição que eu fiz no portal do programa, eles acabaram selecionando e assim eles me mandaram para a Austrália. Tá, e você foi quando para a Austrália? Voltou quando? Deixou a Silvia em polvorosa, que eu sei, né? O Zé também, né? Preocupadíssimos. Quando que você foi, quando você voltou? Para passarmos a falar da sua estadia lá. Então, eu voltei agora em dezembro, eu fiquei 1 ano e meio lá. Então, eu fui em agosto de 2013. 13, né? E veio 1 ano e meio, sem voltar para o Brasil. Isso, só no telefone, na internet, conversando com a Silvia. E a Silvia é nossa amiga, né? O Zé também, e a gente sempre conversava a respeito do desespero, da saudade que o casal, né, de pais tinham aí da Rafa. Mas acabou sendo um negócio muito bacana, porque a Rafaela, ela aproveitou muito bem esse ano e meio, né, na Austrália e fala agora então sobre os pontos positivos que você levantou aí nessa sua permanência lá na terra dos cangurus. Diga pra gente, Rafa. Então, na Austrália, na cidade onde eu morei, pelo menos, eu vi bastante ponto positivo, mas com relação à arquitetura eu gostaria de destacar primeiro que é o cuidado que eles têm com o patrimônio, né, que são os edifícios históricos lá da cidade. A preservação é uma coisa que está muito válida, muito em voga lá, não é isso? Pelo que eu entendi. Eles têm bastante edifícios antigos que estão sendo muito bem preservados e as pessoas sempre estão visitando, então eles dão essa importância para os prédios históricos, que é, na verdade, a parte mais importante assim, da arquitetura, né, que é o nosso passado
daí para frente que a gente chega no que a gente tem hoje. Tá, você poderia destacar algum lugar em especial lá da cidade que você ficou? Então, ficou em Melbourne, né? Isso. Tá. É um dos edifícios, um dos mais bonitos que tem lá, na minha opinião, que é a estação, que é a Flinders, que é a mais famosa, a mais utilizada lá da cidade. E ela é toda antiga, todo histórico, prédio e super bem preservado. E também a biblioteca estadual, que fica em Melbourne. Ela também é um prédio muito... Qual que é o parâmetro que você poderia traçar no que diz respeito à preservação, né, que as pessoas praticam na Austrália e que você vê aqui no Brasil? O que você pode traçar de paralelo nesse respeito? Então, lá tem muito cuidado em preservar e também dar um uso, né? Que não é só você preservar e fazer museu, ou preservar e deixar lá sem ninguém poder acessar lá, não. O edifício é muito bem preservado e tem movimento constante de pessoas, que nem a biblioteca, todo mundo utiliza. E eles tentam dar essa característica de um prédio que é antigo, mas ao mesmo tempo está sendo utilizado agora. Então ele faz parte tanto da história quanto do presente da cidade. Não basta preservar, tem que usar para que continue preservado, não é isso? Com o próprio uso, dá uma conservação e uma destinação bacana para esses pontos aí preservados, não é isso? Vou voltar um pouquinho para a faculdade. Por que arquitetura? Você já falou um pouquinho, mas por que arquitetura? Por que você escolheu a arquitetura para seguir aí na sua vida profissional? Então, além dessa parte da minha família ser do ramo da construção, eu sempre gostei muito de arte, de desenho, de matemática, e aí foi, acho que, uma junção de todos esses fatores que me levou a escolher a arquitetura. Bacana. Para que as pessoas que estejam aí indecisas, para os jovens que estiverem indecisos com relação à carreira a seguir, né, usa muita matemática, né? Porque uma das coisas muito, né, que essas pessoas se perguntam é, eu vou ter que fazer cálculo, bacana, tem ou não? Usa muita matemática na arquitetura, não? Uso um pouco, porque todo arquiteto tem que ter pelo menos uma noção de cálculo, né, para poder fazer o projeto e para conseguir conversar também com o engenheiro, então... A gente tem a noção, não é tão forte igual na engenharia, mas a gente estuda cálculos. Ô, Rafa, e aonde que você poderia, por exemplo, no dia a dia, utilizar um trabalho de arquitetura? Você é jovem, tem evidentemente que pensamentos mais jovens, é claro, né? Como é que você se utilizaria dessa sua profissão nos dias de hoje? O que você pensa a respeito disso? Acho que eu tentaria voltar um pouco a arquitetura para a questão da sustentabilidade, que hoje em dia a gente precisa, né, cuidar do meio ambiente e, claro, tem muitas possibilidades de transformar a arquitetura naquilo que vai contribuir para o meio que a gente vive, né, então... É aí que você quer se firmar. Lá na Austrália, você falou que você viu muitos pontos preservados, a questão de acessibilidade é um negócio bacana também, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Como é que é a questão de acessibilidade? É muito diferente da questão aqui no Brasil? Então, acho que lá as pessoas que são portadoras de necessidades especiais, elas têm muita autonomia. Então, é muito fácil para eles pegarem transporte público, a cidade mesmo e as construções, a arquitetura de lá, provê para eles essa facilidade, né? De estar sempre ali no meio. Então, não tem essa diferença social, não tem esse problema de precisar de alguém para estar ajudando, sabe? Eles são bem autônomos. A acessibilidade acaba sendo uma forma de inclusão social. As pessoas não têm esse preconceito com relação aos portadores das necessidades especiais, até em função de que eles têm uma autonomia própria, mais ou menos isso? Isso. É bacana isso. Dá para aplicar isso no Brasil ou não? Com certeza dá. Acho que só precisaria ser um pouco mais forte nas leis aí de acessibilidade para a gente tentar transformar. Tem um pouquinho de vontade política, né? Com certeza. Essa é a Rafaela Bonaretti Mistura falando ao nosso Imóveis Grandes Ideias. Ela é estudante de arquitetura, forma-se daqui a um ano e está conosco compartilhando as ideias que ela tem do seu curso, não é? E também acerca do intercâmbio
cultural que fez na Austrália. Você quer participar do programa? Você tem alguma dúvida? Quer fazer alguma crítica ou alguma sugestão? Escreva para a gente. grandesideias@tvserraazul.com é o nosso canal de comunicação. Vou tomar um cafezinho e voltamos já já. De volta com o nosso Imóveis Grandes Ideias desta semana, o nosso encontro semanal que busca as grandes ideias nos mais diferentes setores e segmentos para compartilhar com você, nosso querido amigo telespectador. Eu converso hoje com a filha do Zelino e da Silvia, a Rafaela Bonaretti Mistura. Ela é sanjoanense e é estudante de arquitetura na PUC Poços, forma-se daqui a um ano e vai aí completar o escritório, né, do pai e do tio. É isso, Rafa? Isso. A Rafa fez recentemente um intercâmbio, participou de um intercâmbio cultural através do programa Ciências Sem Fronteiras na Austrália. Esteve por um ano e meio em Melbourne, na Austrália, não é? E de lá trouxe algumas ideias que pretende com certeza aplicar quando formada aqui no Brasil. Sustentabilidade. Como é que isso é tratado lá na Austrália? Os prédios são sustentáveis? O que você tem a falar a esse respeito? Todos os edifícios lá, eles têm esse caráter sustentável, que eu acho que agora para eles é como se fosse uma obrigação o edifício ser sustentável. E eles tentam integrar o edifício ao meio ambiente e ser, de uma forma, ajudar o ambiente ao invés de estar prejudicando, né? Sem agredir ao meio ambiente. O que isso quer dizer? Usa-se energia alternativa? Como é que funciona? Então, eles usam muito essa coisa da energia alternativa, a energia solar. Então, quase todos os edifícios lá têm os painéis solares, né, que é para poder utilizar a energia do sol. Eles usam também elementos na arquitetura que influenciam o design, que acabam até influenciando como o prédio vai ser, aquele estilo contemporâneo do prédio, com elementos sustentáveis, que nem o brise, que é aquilo que permite controlar a entrada de luz dentro do edifício. Então, eles usam bastante, quase todos os prédios têm, só que não são todos iguais, assim, acho que pela tecnologia muito grande que eles têm lá, eles estão sempre mudando e assim os prédios deles vão tendo esse caráter sustentável e ao mesmo tempo contemporâneo, e um sempre diferente do outro. E os edifícios mais antigos, eles também são dotados desse tipo de por exemplo, energia solar? Isso não atrapalha, né, no que diz respeito ao visual? Como é que funciona isso? Então, alguns desses edifícios, eles tentam adequar a sustentabilidade. Muitos não é viável por conta da estrutura do edifício, mas grande parte deles são adaptáveis. Tá. Enquanto estudante do curso de arquitetura, curso que esse que você faz na PUC Poços, né, informa-se daqui a um ano, como é que você vê a possibilidade da aplicabilidade no que diz respeito à preservação nessas experiências que você teve? A gente está querendo passar isso para o nosso telespectador, né? Como é que você vê a aplicabilidade da preservação, da acessibilidade e da sustentabilidade aqui no nosso dia a dia? Por exemplo, você vai começar a trabalhar efetivamente ano que vem, né? Você tentaria de alguma forma aplicar no seu trabalho? E se tentaria, de que forma você faria isso? Então, com certeza, eu acho que a gente tem estudado que cada vez é mais necessário levantar essas questões na arquitetura. Acho que a gente que é estudante ainda tem que ter essa preocupação em transformar a arquitetura naquilo que vai ser mais funcional para a gente e no que vai trazer benefícios. Então, acho que adequar isso é essencial. E eu tentaria, seguindo as leis mesmo de acessibilidade, tentar reduzir essa coisa da poluição, tentar trazer tudo isso para um projeto arquitetônico. Você dá alguns palpites nas construções do Zelino ou não? Já dá ou ainda não? Alguns. O que você tem feito? Você já trabalha com ele? Vai lá de vez em quando? Como é que está esse seu dia a dia nos horários que você não está na faculdade? Eu estou fazendo estágio lá na firma deles. Já faz, né? Isso. Aí eu ajudo um pouco na parte de projeto.
já dá uns palpites ou não? Sim. Eles não falam assim, quem é essa mocinha nem saiu da faculdade, já está querendo dar ordem aqui, isso não falam isso não? Não. Pegam, acatam o que você fala? A gente tem uma conversa e aí acaba decidindo. E o tio engenheiro? O tio é engenheiro, né? Isso. E aí ele não fala nada? Ele é apoia. engenheiro, às vezes eu tenho as ideias e ele fala, não sei se é possível, mas a gente está sempre tentando conciliar as duas partes. Bacana. Olha, recentemente eu estava vendo na internet, no Face, você deu uma entrevista a um blog, isso? É um blog. Lá da Austrália, né? Da Nova Zelândia. A Nova Zelândia? O pessoal te achou de volta e o que eles queriam saber de você? Então, que atualmente eu tenho feito pinturas, né? Usando dois materiais, que é o vinho e o chocolate. E aí, tenho publicado bastante na internet e eles me encontraram no Instagram, aí veio essa entrevista. O que tem a ver essa sua arte com o seu curso? Tem alguma coisa a ver ou não? Então, na arquitetura eu aprendi a gostar mais das artes do que eu já gostava antes. E assim fui buscando um estilo que pudesse ser meu estilo, minha característica, assim, e daí eu encontrei na pintura. Legal, e é sobre isso que nós vamos falar no nosso próximo bloco. A Rafa, ela tem alguns trabalhos artísticos, trabalha com vinho e chocolate, vai vendo, não bebe vinho não, trabalha com vinho e chocolate, tem também um livro escrito que foi lançado aí também, antes da viagem que ela fez, e é sobre esse assunto que nós vamos falar no nosso próximo bloco. Você tem alguma dúvida? Quer fazer alguma crítica? Quer fazer alguma sugestão? Então escreva para a gente. Escreva aí para o grandesideias@tvserraazul.com, que é o nosso canal de comunicação. A Rafa falou que trabalha com vinho e chocolate, deu vontade de comer um chocolatezinho, tomar um cafezinho, e a gente vai fazer isso e volta já já com mais informações para você. Até já. De volta com o nosso Imóveis Grandes Ideias dessa semana, mais grandes ideias até do que imóveis propriamente dito, porque estamos conversando com a filha do Zelino e da Silvia, a Rafaela Bonaretti Mistura, estudante de arquitetura da PUC Poços, forma-se daqui a um ano e vai dar trabalho no mercado, porque ela teve uma aplicação muito boa no intercâmbio que fez na Austrália, em Melbourne, e tem grandes ideias que com certeza vai tentar aplicar aí no seu dia a dia enquanto profissional. A família já tem um escritório de engenharia e são construtores, né? E com certeza ela vem a somar no âmbito profissional aqui em toda a nossa região. Bem, a Rafaela, ela sempre gostou de arte, conforme nós dissemos no começo do nosso programa. Ela escreveu um livro que falava sobre ficção, né? E foi inclusive prefaciado pela jornalista Thelma Salles Curuli. Esse nome, se tiver alguma coincidência, é mera coincidência mesmo. Tá? É nada. A Thelma é a esposa desse que vos fala, que você vê, e que fez aí o prefácio, teve a honra de prefaciar o livro que a Rafa... Rafa, fala um pouquinho sobre esse livro. Então, o livro eu escrevi quando eu tinha 14 anos. E... Não faz muito tempo isso, né? Não, porque é jovenzinha. E foi uma coisa assim que eu buscava muito, que era uma coisa diferente que eu queria ler. E daí surgiu a ideia de escrever o livro e assim aconteceu. Você buscava ler alguma coisa e acabou escrevendo alguma coisa, é isso? Isso. Sempre gostou de ler? Sim, sempre gostei. Leu, a vida toda leu bastante? Com certeza. E acabou virando escritora, né? É uma estudante de arquitetura que vai aplicar essa arte toda que ela vem desenvolvendo ao longo do seu estudo, né? Da sua período acadêmico, vai aplicar com certeza na sua atividade profissional. Vinho e chocolate, o que tem a ver isso com arquitetura, com livro? Como é que é esse negócio aí? Na verdade, eu não sei o que tem muito a ver, mas a pintura para mim é como se fosse um hobby. E eu aprendi sempre a gostar mais na arquitetura, que é quando a gente começa a estudar a arte e os estilos de pinturas, de pintores. Aí me deu essa ideia de tentar criar alguma coisa que fosse minha.
Nós falamos ainda há pouco que você recentemente deu uma entrevista a um blog internacional, esse pessoal te achou na internet aí. Como é que se deu isso? Então, O que você fala a respeito? eu tenho uma página no Facebook. Você tem. Tá, no Face. E tenho uma página no Instagram também. E daí eles me acharam pelo Instagram, uma das publicações que eu fiz. E essa menina que gerencia esse blog, ela perguntou se eu não podia estar conversando um pouquinho com ela sobre a pintura. É um blog que fala sobre vinho. Aí ela achou interessante. O blog fala sobre vinho. E você usa vinho nesse seu trabalho? Como é que você aplica isso? Então, eu uso o vinho tentando criar uma coisa com uma textura, uma cor diferente. E aí eu misturo o vinho com o chocolate para dar uma consistência. Isso tem uma durabilidade? Você está vendo, você que está em sua casa, acompanhando o nosso Imóveis Grandes Ideias, está vendo aí alguma coisa nesse sentido que nós estamos falando para você, né? Como é que tem a durabilidade? Como é que é? Isso é natural? Fala mais sobre isso. Dura essa pintura? Então, é bem durável, por enquanto, desde que eu comecei a pintar, tá tudo inteiro ainda. E fica bem legal, que dá um traço diferente, uma qualidade diferente para o desenho. Mas vou tentar entender mais uma vez. Por que vinho e chocolate? Porque você estudava isso? Na verdade, eu sempre gostei de desenhar, só que eu achava muito normal, assim, tava ficando meio entediante. Aí até conversando com o pessoal lá na faculdade, falei, seria legal criar um estilo diferente, né? E aí eu tava pensando em materiais para pintar, mesmo porque lá na PUC eles têm um grupo que pinta com tinta à base de terra, é uma ideia super interessante. Aí fiquei pensando em materiais que pudesse dar essa característica diferente nas minhas pinturas. E surgiu a ideia de usar o vinho. Comecei a usar o vinho, só que ele tinha a consistência dele não é muito boa para pintar assim. Aí eu misturei com chocolate, deu uma mistura super bacana. Aí tenho utilizado bastante. Você usa vinho e chocolate e aplica no seu trabalho. Agora, isso é decorrente de uma convivência, porque na PUC você me falou que existe um pessoal, uma turma, né, que procura alternativas para trabalhar com arte. Isso é ligado ao curso? Eles fazem tinta à base de terra, que é uma tinta sustentável, e tem uma durabilidade muito grande e não agride o meio ambiente. Pensando nessa coisa de arte, sempre pensei e tal, estava buscando um meio para mudar um pouco o meu trabalho, meus desenhos, que estavam normais, assim, eram só desenhos, né? E tentar trazer mais realidade, mais vivacidade, assim, para os trabalhos. Aí, até conversando com os colegas e tal, a gente estava tentando levantar o que seria legal de usar de material. Daí eu trouxe a ideia do vinho. E essa é uma criação sua, então? Sim. Sua pessoalmente, ou da turminha toda ali? Não, eu tive a ideia do vinho, bastante gente sugeriu a terra e tal, mas acho que o vinho ia ser legal. Comecei a pintar com vinho, até compartilhava, assim, mas parecia que estava faltando alguma coisa ainda. Aí acrescentei chocolate e deu esse trabalho. Você fez alguma exposição já ou não? ainda não. Pretende fazer? Pretendo. Quantos trabalhos você tem já concluídos, guardados? Talvez uns 10, 12. Desde quando você faz isso? Desde começo desse ano. Então é recente. Isso. É uma atividade recente dentro das várias outras atividades que você exerce. Essa de pintar com vinho e chocolate é mais recente. Isso. Pensa em escrever de novo algum livro, alguma coisa, algum tema? Eu penso, sim. Talvez assim que formar. Que tal escrever alguma coisa sobre como pintar com vinho e chocolate? Daria certo, né? Tem essa intenção ou não? Talvez. Não necessariamente só com vinho e chocolate, mas em como pintar de formas alternativas. Seria uma boa ideia. Seria uma boa ideia, né? Essa é a Rafaela Bonaretti Mistura, que está falando ao nosso Imóveis Grandes Ideias desta semana. Ela é estudante de arquitetura na PUC Poços, forma-se daqui a um ano. Ela é filha do Zé Lili, da Silvia, nossos grandes amigos, e compartilha com vocês
as ideias que ela tem, grandes ideias, né? Sustentabilidade, acessibilidade, enfim, arte, como escrever, como pintar. Esta é a Rafaela Bonaretti Mistura, que está falando ao nosso Imóveis Grandes Ideias, que faz mais uma pausazinha e volta daqui a pouquinho, após o nosso intervalo de apoio cultural. Até já. Estamos de volta com o nosso Imóveis Grandes Ideias desta semana. Hoje conversando com a Rafaela Bonaretti Mistura. A Rafa para os íntimos, para os amigos, e tem muitos amigos com certeza. E é sobre isso que nós vamos falar para encerrar a participação da Rafa hoje, para encerrar o nosso programa desta semana, né? Ô Rafa, você cursa arquitetura na PUC Poços, né? Quando é que você começou? Eu comecei em 2012, no comecinho do ano. Tá, prestou vestibular, é claro. Você tinha prestado vestibular em outras faculdades ou foi direto para Poços? Eu tinha prestado em outras também. E por opção ficou com Poços de Caldas? Por opção, eu tinha prestado Belas Artes, São Paulo e tal. Mas aqui era mais perto, talvez fosse compensar mais. E acaba sendo uma coisa que é um ramo familiar aí, né? Sim. Quantas pessoas você estima que estejam fazendo o mesmo curso que você faz hoje lá na PUC Poços? Acho que as turmas que entraram agora estão com mais ou menos 60 alunos. Cada período, né? Cada turma. Somando com as anteriores, então tem muita gente fazendo arquitetura, né? Sim. Você acha que o mercado tem possibilidade de absorver todas essas pessoas, todos esses formandos? E você acha que todos esses formandos irão trabalhar necessariamente com arquitetura? Então, O que você sente lá conversando com seus pares, com seus amigos? o curso nosso ele é bem abrangente, então tanto abre caminhos para a arquitetura, quanto para o urbanismo, quanto para o paisagismo, quanto para o design de interiores. Então acredito que tenha muita área para poder aplicar assim, o que a gente aprende no curso. Não precisa necessariamente ser um arquiteto projetista, você pode correr para uma dessas áreas também. Aí vai de acordo com o que cada um... Com a vocação de cada um. Isso. Né? Você segue alguma linha específica dentro ou almeja alguma coisa especificamente nesse seu curso ou não? Eu almejo... Por enquanto eu não decidi ainda. Você vai ficar com urbanismo, com projetista? O que você Mas pensa? eu gosto bastante da parte de urbanismo, da parte da preservação. Preservação. De prédios históricos, restauro. Acho que talvez eu siga essa área. Tá, e você vê a possibilidade de você aplicar essa sua vontade, essa sua vocação, após formada aqui na cidade, ou já junto com seu pai, com seu tio, ou mesmo no escritório particular só seu? Como é que você vê isso no futuro? Como é que você projeta isso no futuro? Então, é difícil a gente falar depois de formado, que sempre dá aquele medo, né, do que vem ainda está por vir. Mas eu acredito que com o que eu aprendi, com a vontade que eu tenho de trabalhar assim, em prol da cidade, em prol da cultura, eu acho que vou conseguir aplicar as ideias que... Bacana. E são grandes e boas ideias, né? Gente, eu reforço a tese do começo desse programa de hoje, que eu convidei a Rafaela Bonaretti Mistura, a Rafa, para vir a esse nosso programa, porque nós temos trazido nesse setor, né, de arquitetura, engenharia, os formados, as pessoas que já estão no mercado. Isso, de alguma forma, levanta, né, questões que nós podemos discutir, né? A questão é de vocação. Se a pessoa tem uma vocação, né, para seguir na vida, né, ser arquiteto, ser engenheiro, etc., deve abraçar a causa e tocar em frente. Você, na verdade, fez vestibular para outras opções e acabou optando pela arquitetura, né? E volto a dizer, por causa do pai, do tio, ou você percebeu que aí estaria um bom leque para você trabalhar, até porque você gosta de arte, gosta de pintura, etc.? Acho que foi mais por causa de mim mesmo, porque acho que a gente tem que estar sempre contente com aquilo que a gente vai fazer. E eu sei que mesmo que não fosse arquitetura, eu teria o apoio mesmo da minha família.
Mas era isso que eu queria, é aquilo que eu gosto e eu decidi por seguir essa área. Rafa, você é uma jovem bonita, uma jovem que com certeza tem aí uma perspectiva de futuro muito grande, tanto de vida, né, como também de vida pessoal, como de vida profissional. O que você falaria, né, para as pessoas da sua idade, ou mais jovens um pouquinho, né, que pretendem entrar numa faculdade? O que você extraiu desse seu curso na PUC Poços, dessa sua viagem internacional? O que você extraiu disso tudo? O que você tem a passar, né, para as pessoas na sua faixa etária, na sua faixa de vida, né, e que queiram fazer alguma coisa, pelo menos semelhante à que você faz? O que você pode extrair disso e passar disso para as pessoas? Eu acho que o mais importante é a gente estar consciente daquilo que a gente quer e ter um objetivo. E a partir desse objetivo, correr atrás e tentar realizar, porque só a gente mesmo pode realizar os nossos sonhos e aquilo que a gente acredita. Então, tendo força de vontade e o desejo de ver aquilo acontecendo, eu acho que é o mais importante. Legal, né? Tá bom, essa foi então a Rafaela Bonaretti Mistura, que mostrou aí o seu curso de arquitetura. E ela, que é uma menina que é afeita às artes, também gostou muito das artes na rua. Vamos falar, para encerrar a sua participação, lá onde você estava, em Melbourne, as pessoas são essencialmente artistas, né? Tem arte na rua, uma barbaridade, né, Rafa? Sim, eles até têm as zonas na cidade que eles usam para fazer grafite. Então, no meio da cidade mesmo, tem aquelas vilazinhas que é coberta por grafite e muito desenho, muita pintura, das paredes até o chão. Isso traz uma vivacidade, traz uma forma mais alegre de viver para as pessoas? Sim, até os turistas é uma grande atração lá, que eles fazem tour por essas pinturas. E isso pode se tornar, num futuro, por exemplo, aqui na cidade, né, se aplicado por aqui, São João tem uma vocação turística, nós sabemos disso, tem que ser trabalhado com mais responsabilidade, é claro, mas isso pode ser aplicado, né? Você vê a possibilidade disso? Com certeza. Legal. Não necessariamente o grafite, mas outras artes. A arte de uma forma geral, né? Sim. Dá uma qualidade de vida, deixa tudo mais bonito e as pessoas mais alegres. Com certeza. Alegres, felizes e bonitas, tal qual Rafaela Bonaretti Mistura, que participou do nosso Imóveis Grandes Ideias dessa semana, compartilhando as ideias com você, nosso amigo telespectador. O Imóveis Grandes Ideias, de forma inédita, volta na próxima semana. Até a próxima, pessoal.